e cada vez mais a gente tem a convicção que o Senhor chama você e eu para ouvirmos uma voz dEle, uma voz poderosa, uma voz de paz, uma voz de prudência, uma voz de calma sobre você, sobre a minha casa, sobre a tua casa. E é bem interessante que toda vez que a gente está lendo, hoje é o quarto capítulo desse livro, que também chama Direção Divina, de um pastor americano chamado Greg Groeschel, e ele é fundador de uma das igrejas mais relevantes desses dias, chama Life Church, e ele escreve, e é muito interessante que a gente está evitando ler todo o livro, deixando as palavras muito prontas, muito com antecedência. Então, ao longo da semana a gente gosta de reler esse capítulo, e é interessante que cada semana a gente lê o capítulo. Olha, duvido que vai ter um capítulo melhor do que esse. Daí Deus vem e surpreende, e a palavra desse dia eu quero falar para você é simplesmente vá, vá. Do verbo ir, de você, é uma ação de movimento, é uma ordem, é uma determinação, e nós temos sentido que nesses dias o Senhor nos chama para irmos, que o Senhor chama você e a mim, para de uma forma nova, de uma forma poderosa, de uma forma abundante, nós aceitarmos uma voz que o Senhor nos fala, vá, comece. Nossa primeira palavra desse livro foi comece de onde você está. A segunda palavra foi sobre veja os sinais e pare. Então, muitas vezes a gente começa, vai, mas a gente tem que ir aos poucos, a gente vai ter que ir dosando. A palavra da semana passada era sobre permanecer, sobre nós fincarmos as nossas raízes, nós olharmos o futuro de uma forma mais leve, menos opressiva, não olhar para o passado como um bom professor, mas não como alguém que oprime você e a mim. E a palavra de hoje fala, vai, eu gostei muito dessa imagem, que é justamente um sinal verde, e eu sinto nesse dia, que o Senhor quer fazer com que você e eu, vamos, numa nova caminhada, num novo momento de vida, numa nova semana que se inicia, preparando para um novo mês que se inicia, que é o mês de junho, que já está logo ali, e vá. Eu quero que o teu coração seja aberto para entender quais áreas o Senhor Jesus te chama hoje para ir. Vamos orar? Jesus, nessa manhã, nesse dia, nesse domingo, nós queremos estar na tua presença. Nós queremos reconhecer que o Senhor é o Deus que nos chama, o Senhor é o Deus que nos comissiona, e é o Senhor que nos faz realmente prosperar e ver uma nova dimensão de áreas que até hoje nós não conseguimos. Senhor Jesus, nessa manhã nós pedimos que o nosso coração e a nossa mente seja realmente ampliado para entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pedimos que haja renovação da nossa mente, renovo, Pai, sobre as nossas emoções, Senhor, para que realmente consigamos entender, sentir aquilo que está no teu coração, ao invés de sermos reféns de emoções que nos prendem ao passado, que nos prendem ao medo. Nessa manhã, Jesus, nós pedimos, ó Pai, muda toda a atmosfera de medo, de dúvida e de apatia, e declaramos que o Senhor é o Deus que nos traz vida, e nos traz vida verdadeira. O Senhor é o Senhor que nos aquece nessa manhã, mesmo quando nós não podemos nos abraçar, Senhor, que cada um de nós se sinta abraçado pelo Teu Espírito Santo nesse dia, Pai, ao longo dessa semana, que nós consigamos sentir o calor da Tua presença incendiando os nossos corações, ó Pai, e direcionando as nossas mentes de acordo com um propósito eterno. Nesse dia, ó Pai, nós queremos estar vendo os sinais que o Senhor nos dá, e simplesmente queremos ir a um lugar que o Senhor nos chama, o Senhor nos comissiona, e nós queremos apenas dizer, eis-nos aqui, Senhor Jesus, envia-nos. É isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vá, é uma ordem muito clara, é algo muito curto, é um artigo de movimento, um verbo de movimento, mas também é um imperativo. Vá é como uma ordem do Senhor para você, ela não fala assim, vá apenas se você tiver certeza, avance apenas se eu te der todos os sinais. Nós vemos que no Antigo Testamento, lá em Êxodo, quando o povo saiu do Egito após as 10 pragas, Deus nos manda Moisés, ele ergue as suas mãos, o mar se abre e eles vão.
40 anos depois, eles estão à beira do Jordão. Moisés já tinha sido levado por Deus, e Josué encontra-se diante do Jordão. Algo muito parecido com o Mar Vermelho, uma travessia. Só que dessa vez Deus não fala para eles esperarem o poder de Deus abrir, mas eles falam: vá, pegue os sacerdotes, a arca da aliança e vá, atravesse. E conforme os sacerdotes forem dando passos, eu vou abrindo. Muitas vezes na nossa vida, Deus simplesmente abre, escancara e nós atravessamos a pé enxuto. Outras vezes Deus nos fala: dá um passo e eu abro uma parte. Dá mais um passo e eu abro mais uma parte. Não sei como tem sido na tua vida, eu sei como tem sido na minha, e ultimamente Deus tem nos chamado mais para dar um passo e abre um pouco. Mas a certeza que eu e você precisamos ter é que toda vez que Deus nos manda, nós precisamos obedecer. E toda vez, não importa a forma como Deus age, ter a convicção que Ele age, que Ele é capaz de fazer com que áreas da tua e da minha vida sejam abertas, e que nós iremos atravessar a pés enxutos, aonde Deus nos chama para ir. Queridos, hoje eu quero te convidar a você entender que você não precisa ter todas as condições possíveis. Muitas vezes a gente recebe jovens que querem casar e muitos pensam assim: eu vou casar, não, a gente está namorando, mas eu quero primeiro ter um bom emprego, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, quero ter uma casa, quero ter um carro. Glória a Deus, nós temos que traçar alvos. Mas se você esperar todos essas perfeições para você poder casar, você talvez vai ficar velho e você não casou e não perdeu uma oportunidade. E é tão bom quando nós entendemos que Deus nos chama, nos une com o propósito de conquistarmos juntos. Precisamos ter metas, sim, precisamos ter algo claro, sim, mas não espere tudo estar perfeito para você poder servir a Jesus. Não espere tudo estar perfeito para você poder dar um passo de fé. Nessa manhã eu quero te convidar a você ter o teu coração aquecido pelo poder do Espírito de Deus, e você entender que Deus te chama. Ao longo dessa série, são 7 semanas para mudar a tua vida, são 7 chaves poderosas para que eu e você consigamos entender aquilo que Deus nos chama. Domingo que vem a gente vai dar uma parada nessa sequência, que domingo que vem é nosso domingo de Pentecostes, que é uma celebração para nós tão importante quanto a Páscoa, porque é o envio do Espírito Santo que não nos deixou mais órfãos, mas nos deixou em vida, deixou com alguém que nos dá a direção, que nos mostra a direção. E o vá tem tudo a ver com isso. Eu só vou porque o Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu. Isaías fala, e Jesus depois cita no Novo Testamento: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar as boas novas, a trocar uma veste de luto por uma veste de louvor, para modificar situações na nossa vida. E é sobre isso que o Espírito Santo está sobre você, está sobre mim. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem, mas que a partir de hoje eu e você consigamos entender. E talvez um dos melhores personagens que tem é justamente Abraão. Eu quero te convidar a você a abrir tua palavra lá em Gênesis capítulo 12, e eu gostaria que você deixasse tua palavra aberta lá, porque a gente vai constantemente voltar para Gênesis 12, de 1 a 4, Gênesis 12, de 1 a 4, e fala justamente sobre esse vá, sobre esse ide. Existe o ide de proclamar o Evangelho, mas existe esse vá de um impulsionamento de Deus para obras maiores, um impulsionamento de Deus para você e eu entendermos que Deus nos chama nesses dias para fazermos algo diferente. Gênesis 12, de 1 a 4 fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será o quê? Uma bênção. Glória a Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E o versículo 4 fala assim: partiu Abraão como lhe ordenara. Então, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. É interessante que
um Deus de gerações como nós conhecemos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O livro de Mateus começa com toda a genealogia de Jesus, porque mostra que Deus se importa com você e se importa com o legado que você vai deixar para as próximas gerações. E é interessante você ver esse Deus que se importa com gerações, um Deus que você constantemente vê, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo, no início ali, você vê fulano gerou Beltrano que fez tal coisa, e vai andando. Um Deus que se importa de geração vai lá e chama Abraão e fala assim: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes. Não é tão interessante você ver um Deus que abençoa famílias, um Deus que determina gerações, falar justamente algo: saia. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos, lá na palavra de Deus fala, quando o homem se une à sua esposa, e eles se tornam uma só carne, tem que cortar um cordão umbilical, e você iniciar algo novo. Se eu e você temos nossas vidas baseadas nas casas dos nossos pais, com certeza o teu casamento não vai longe, porque sempre há o quê? Um pai e uma mãe falando sobre isso. Nós como casados demos o quê? Respeito, amor aos nossos pais, mas não mais obediência. O nosso lar se torna o quê? Eu e a minha esposa, e hoje agora é eu, a minha esposa e a minha filha. Isso se torna. Então muitas vezes Deus tem que nos tirar de um lugar onde nós estamos ouvindo vozes que não pertencem ao Senhor. Se você vai ali para Arã, ali na região dos Ur, dos caldeus, eles adoravam a lua, e uma das deusas, a deusa principal de lá, chamava-se Nana. Então ali a terra dos seus pais adorava-se a um Deus que não era o Deus único e verdadeiro. E nesse contexto Deus fala: sai da tua casa, sai da tua parentela. Quer dizer, existem vozes aqui que eu não quero que você ouça, e eu quero que você ouça apenas a mim, que você inicie algo novo. Por isso saia dessas interferências que são tóxicas, saia do teu comodismo, saia de ouvir vozes que não te levam para mais perto de Deus. E eu sinto que nesse dia, Deus fala a mesma coisa para cada um de nós. Veja aquilo que tem te prendido ao teu passado, ao teu comodismo. Hoje você que está aqui conosco no templo, você venceu algo grande, que foi provavelmente o teu cobertor, o teu edredom, que deve estar te abraçando de uma forma como você nem imaginou, nem lembrava mais de como era tão gostoso dormir até mais tarde no domingo, né? Como que é, e eu particularmente amo frio, mas eu sei que frio e calor são coisas, ou você ama ou odeia. Então se eu pedir para levantar a mão, metade vai gostar do frio, metade vai odiar o frio, metade vai amar o calor, metade vai odiar o calor, né? Eu sou, acho que filho de pinguim, só pode ser porque eu amo um dia como hoje. Para mim é o dia ideal, 10 graus, para mim, olha, consigo colocar uma manga longa, não estou suando, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Então eu acho espetacular. Mas você e eu precisamos o quê? Vencer algo tão simples, que era ficar em casa. Claro que nós entendemos, você que está em casa, que tem N questões, né, nesse momento que nós estamos vivendo como sociedade. Mas amanhã, para você trabalhar, você tem que vencer de novo o frio, o cansaço, a cama, a apatia, para você poder cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. E é tão lindo que quando nós olhamos para isso, Jesus te chama. E lá em Hebreus 13:8 fala assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Jesus é o mesmo Deus que chamou Abraão é o Deus que chama você e a mim hoje. O mesmo Deus que falou: sai da tua parentela, pare de servir outros deuses, é o mesmo Deus que hoje te sacode, te impulsiona e te chama: vamos, vá, saia da terra dos teus parentes, saia da interferência das coisas desse mundo, saia das prisões emocionais, saia de relacionamentos tóxicos, saia de tudo aquilo, né, que pode ser parente, pode ser amigo, pode ser sofismas que você e eu vamos criando, quer dizer, são tradições que nós aceitamos e criamos ela como verdadeira. Uma vez eu estava conversando com um profissional da saúde, a gente estava batendo um papo sobre como que é família, como que isso faz parte da formação do homem, né, e do ser humano. Isso é tão importante. E ele perguntou assim: como que é a tua família? Eu falei: eu sou filho, né,
meu pai é austríaco, né, de origem austríaca, minha mãe é espanhol com italiano, então fica esse duelo entre o Hitler e o Mussolini, né, a gente brinca, né, entre aquele que é totalmente frio e aquele que é totalmente passional, que são os italianos, os espanhóis. E ele falou assim: por que você está refém de uma tradição dos teus avós, dos teus bisavós? Muitas vezes a gente fala assim: eu sou assim porque meu pai é assim, porque meu avô era assado. E a gente aceita isso como fosse um karma, como se fosse uma determinação, que você precisa ser assim, porque você foi ensinado a ser assim. Você é nervoso hoje, porque teu pai era nervoso, tua mãe era nervosa, sei lá quem que era nervoso, e você é nervoso, então você tem que ser o nervoso da família, que senão você não seria da família. Saia disso. Comece a se ver como imagem e criação de Deus. Acima de algo que corre nas tuas e nas minhas veias, existe uma certeza: eu e você fomos feitos da imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, ao invés de você falar que eu sou assim porque alguém na minha família que é, olha para aquilo que Deus é. Eu sou manso. Mesmo que você seja totalmente contrário, mas você olha exatamente as áreas que você precisa sair, declara: a partir de hoje eu sou manso, porque o Espírito Santo é manso. A partir de hoje eu sou consolador, por mais que você seja totalmente insensível, porque o Espírito de Deus é aquele que consola, aquele que abraça, aquele que toca. Então a partir de hoje eu tomo posse dessa característica sobre a minha vida. Saia desse lugar de apatia. Mas minha família inteira assim é depressiva. Rompa com isso em nome de Jesus. Declara o favor do Senhor sobre você. Começa a declarar, se você é apático, se até hoje você nunca conseguiu falar do amor do Senhor para alguém, você começa a declarar como são belos os pés daqueles que levam e anunciam a bondade do Senhor. Você começa a determinar atitudes que até hoje você não era capaz, mas em Deus você começa a se tornar, em nome de Jesus. Jesus venceu isso na cruz, por amor a você e por amor a mim. Então por isso apenas obedeça de forma simples, sem questionar, lendo a palavra, entendendo qual é o tempo, qual é a estação. É interessante que esse comodismo, que esse capítulo fala muito sobre, que Gênesis 12 fala muito sobre isso, sobre romper desse comodismo. E é interessante que nesses dias, a gente tem visto muito meme, se você talvez ficou sem trabalhar alguns dias, alguma coisa do gênero, e você vê que está todo mundo, a gente brincou aqui no louvor, tirando um deles, todos os demais estão ficando mais prósperos, a gente está ficando mais abençoado, a gente está ficando com uma cara mais de traquinas. Por quê? Porque muda a rotina, o que você vai fazer? Eu pelo menos, mudou minha rotina, eu vou comer. Se eu estou feliz eu como, se eu estou triste eu como, se eu estou ansioso eu como, se eu estou nervoso eu como. Mas se eu recebi uma notícia boa, vamos sentar para comer, né? Então sempre para mim é motivo de comer. Crescer muito como minha esposa, que quando ela fica nervosa, estressada ou com alguma coisa na cabeça, ela perde a fome. Eu louvo a Deus por isso, eu oro incessantemente por isso, mas isso ainda não aconteceu comigo e com boa parte de vocês. Mas o que acontece? O que eu e você precisamos entender? Que nesses dias de mudança, eu preciso avançar. Eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos fazer algo que até hoje nós não éramos chamados. O comodismo, e é cientificamente comprovado, se você para E o comodismo muitas vezes nos faz olhar para situações, e eu estava lendo algumas coisas sobre, gosto muito de estudar sobre neurolinguística, sobre alguns estudos, alguns neurologistas falando sobre alguns estudos, que quando eu e você paramos de aprender, nós começamos a matar os neurônios, que podem acontecer, e eles são, agora tem alguns estudos um pouquinho diferentes, mas até então, até algum tempo atrás falava que os neurônios era a única célula do corpo que não se regenerava. Por isso que quando alguém sofre um acidente e quebra aqui a coluna, tem um interrompimento do sistema neural, essa pessoa não consegue voltar a andar, né? Se não for a misericórdia de Deus, melhora-se os sintomas, mas os neurônios não conseguem se religar. E se eu e você paramos, emburrecemos, os nossos neurônios começam aí, e muitas doenças degenerativas, como o mal de Parkinson, que é o esquecimento das coisas, vem o Parkinson, o Alzheimer, muitas vezes vem quando eu e você deixamos
de sair do conforto, quando nós deixamos de sair do comodismo. Se você olhar os astronautas, se você olhar como que eles funcionam, lá em cima não tem gravidade, quer dizer, não tem uma pressão, você pesa bem menos lá do que aqui por causa da gravidade. Ah, que maravilha, eles podem flutuar, como eu gostaria de ser um dia um astronauta por um dia para poder flutuar, com certeza, mas eles têm que fazer exercícios físicos muito fortes, porque senão os músculos deles, como eles não ficam mais sobre as suas pernas, começam a atrofiar, e talvez eles podem perder eles podem ficar muitas vezes até paralíticos, ou com os movimentos, se ficarem muito tempo sem essa pressão, eles podem perder tudo isso. Eu e você, se estamos acostumados com dias muito tranquilos, se eu e você não nos esforçamos, a gente vai indo para uma área que muitas vezes você perde chances, oportunidades de crescer, ou até mesmo desenvolve uma doença emocional e até mente física. Por isso que nesse dia eu quero te convidar a você voltar a crer. Você que não está estudando, volte, faça algum curso desses online, tem muita coisa que tem sido liberada nesses dias de forma gratuita, muitos cursos online. Ah, eu gosto de cozinhar, não sei cozinhar, vá lá, YouTube, coloca como fazer panqueca, vá lá e faz. Ah, eu gostaria de fazer crochê, vá lá, coloca no YouTube, como fazer o ponto, sei lá do que, do crochê. Ah, acho lindo, né? A Doris tem feito umas máscaras lindas. Ah, eu queria também aprender a costurar para eu saber fazer as coisas. Então tá, coloca no Google, né? no YouTube, como fazer máscara. Hoje em dia tem tudo, basta você crer. Basta você ir atrás. Quero te convidar, você quem sabe que parou de estudar, quem sabe você que sempre quis estudar uma nova língua, vá. Comece a fazer, comece a desenvolver o teu cérebro, comece a desenvolver a tua mente, comece a encher o teu coração, a tua mente com coisas que vêm do Senhor, para que você possa, quem sabe nesses dias de crise, até mesmo a Doris estava comentando com a gente essa semana, vou usar o teu exemplo, tá, Doris? Você que está bem em frente aqui, né? Ela estava comentando como Deus tem sido bom com as máscaras, como Deus trouxe uma provisão no momento que elas estavam precisando, justamente colocando os dons e os talentos dela para servir. Por que não nesses dias de pandemia você não pode começar teu próprio negócio, ou mudar o teu negócio, ou fazer bolo para vender, pão para vender, cortar grama, não sei o que, mas você pode fazer. Vá, busque orientação no Senhor, em vez de olhar para o jornal e ficar assim, ai, minha empresa vai fechar, ai, não sei o que, ai, tá, ora ao Senhor, mas vá procurar alternativas, vá buscar o Senhor de uma nova forma. Mas por que ir? Por que eu preciso mudar? Por que Deus, né? Por que eu gosto muito de ficar, e tem pessoas que gostam mais de mudança, tem pessoas que não gostam muito de mudança. Eu sou uma pessoa que sou movida a mudanças, então nesses dias tem sido extremamente intensos, onde nós como igreja, uma semana a gente pode abrir, outra semana não pode, outra a gente pode fazer célula, a gente não pode, né? Então, durante a semana a gente fica procurando alternativas, por isso que a gente pede assim, estejam orando por nós, porque a gente quer poder servir você, cada um de vocês de uma forma nova, de uma forma, até essa terça-feira, de fazer um parênteses aqui, terça-feira nós temos sempre aquela nossa célula de casa em casa. A partir dessa terça-feira a gente vai ter temas específicos. Então nessa terça a gente vai falar sobre casamento, sobre casal. Então você que é casado, você que é noivo, namorado, então nessa semana a gente vai ter o pastor Carlos e a pastora Débora lá de São Paulo com a gente. Então a gente vai ter uma palavra específica sobre casais. A gente vai ter agora nas terças-feiras, talvez na próxima, uma específica para mulheres, depois outra vai ser específico para homens, outras vão ser abertos para todos. Então a gente quer poder servir você nesses dias, e nós como pastores e como líderes dessa casa estamos constantemente procurando o que mais a gente pode fazer para servir, para ser relevante nesses dias, para poder realmente você entender que Deus te chama para obras maiores. Nesses dias onde tudo está contrário, e eu gostei muito de uma frase desse livro, ele fala assim, às vezes a melhor decisão que você pode tomar é ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. Até pedir para eles projetarem essas palavras, né? Às vezes a melhor decisão que você pode tomar é simplesmente ir, mesmo quando seria mais fácil ficar. E quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei muito, voltei, né, para o inverno de 2008, de 2007 para 2008. 2007 eu terminei a faculdade aqui de administração de empresas, fui fazer um estágio fora do país, numa região de montanha, de neve, um dos lugares mais lindos, talvez um lugar mais lindo que eu já conheci.
Deus me proporcionou conhecer. E foi muito interessante que eu falo que Deus me colocou numa geladeira para eu entender a voz dele. Lá a temperatura média era menos 15 graus, um dia normal 15 graus, com solão 15 graus. Cheguei a pegar menos 39 graus. Qual é a diferença? Você sente que o teu nariz congela mais rápido e vai cair mais rápido. Só isso, porque é frio pra caramba, mesmo eu que gosto de frio, né? Quase perdi uma das unhas de tão frio que era. Mas o que eu quero dizer? Eu estava terminando faculdade. No meio da faculdade, eu tinha acabado de terminar um curso, eu estava iniciando meu mestrado na UEL como convidado, mesmo antes de terminar, por causa do meu score na faculdade. Consegui essa oportunidade de ir lá treinar, melhorar meu inglês, trabalhar em logística para voltar para o Brasil, porque eu provavelmente ia trabalhar em banco em São Paulo, já tinha algumas propostas de trainee lá. E foi muito interessante que, em janeiro de 2008, um dia eu liguei para o meu pai. E Deus já tinha me falado, você tem que voltar para o Brasil e você vai trabalhar na minha obra. E eu sempre tentei, de uma forma muito obediente, mas sempre tentei fugir muito de Deus. Porque eu vi como que realmente funciona a vida de um pastor que ama a casa de Deus. Porque é tudo muito lindo, né? Agora em época de internet, então, né, no celular fica tudo maravilhoso, você rola teu Instagram, você vê igrejas lindas, você vê pastores falando aquilo que você quer ouvir de formas extraordinárias. Mas eu conheço, por ser filho de pastor, como que é o bastidor de um casal de pastores, que o glamour fica só no domingo à noite, mas o dia a dia é comer sal, é comer cesta básica, é comer arroz, feijão e dar graças pelo ovo, mas é ver a provisão do Senhor vindo a cada dia. Então eu tinha uma plena convicção que eu seria alguém envolvido com o reino, mas assim, de patrocinar o reino. Então Deus sempre me deu recursos, com a graça de Deus, tanto pelo estudo quanto por questões familiares. Então sempre a gente teve uma vida muito confortável, e eu sabia que eu queria ser um empresário, trabalhar nessa área de bancária, para ter recursos e abençoar missionários, uma igreja. E eu tinha muito convencido, e isso era algo que eu já tinha falado para Deus, que era o jeito que eu queria que minha vida fosse. Mas é interessante que Deus vem e vai falando com a gente. E eu lembro que em janeiro de 2008, eu liguei um dia para o meu pai, depois de ter trabalhado 12, 13 horas por dia, que era mais ou menos a rotina de trabalho lá. E eu liguei para o meu pai, tentando fugir. Daí meu pai falou assim: olha, filho, eu perguntei, como está o fulano? Fulano era o secretário da igreja na época. Eu falei assim: filho, interessante você conversar comigo. Ontem ele avisou que ele está indo para o Mato Grosso com a família, surgiu uma proposta de emprego, ele está indo para lá. E Deus falou assim: então é você que vai voltar e vai ficar no lugar dele. Assim, quanto ele trabalha meio período, ele ganha meio salário mínimo. Eu falei assim: Deus, meio salário mínimo não paga nem a gasolina no meu carro naquela época. E Deus fala assim: então, pai, beleza, mês que vem eu estou voltando, então em vez de a gente vai ir para Rolândia, vou ficar um tempinho antes de ir para São Paulo. Daí Deus falava assim: fala inteiro. E eu lembro que eu estava na porta do mercado, que telefone orelhão, na verdade, não tinha esse avanço de celular, WhatsApp, tudo isso daí. E eu lembro que eu estava chorando, brigando com Deus na porta do mercado que eu trabalhava. E Deus, eu falei assim: pai, eu estou largando tudo, vou largar o trainee, vou largar o mestrado, e eu vou a partir de fevereiro, quando eu retornar, eu volto e vou ser o secretário da igreja. Mas meu pai falou assim: mas eu só posso pagar, a igreja só pode pagar meu salário mínimo. Eu falei assim: pai, eu sei disso, fica tranquilo, Deus já falou sobre isso. E é muito interessante que de lá para cá a gente tem visto dias muito bons quando Deus fala, mas dias de extremamente agoniantes quando Deus não fala, mas nos faz ir além de um sentimento. Eu não vou porque eu tenho frio na espinha, eu vou porque eu sou obediente. E quando eu entendo que Deus me chama para obedecer, quando as coisas não vão bem, eu sei que quem me chamou foi Deus e não pessoas. Quando as situações vêm contra nós, eu tenho a plena convicção que foi Deus quem chamou você, chamou a mim para estarmos aqui nessa manhã. Eu entendo que não é o meu pastor que pode me frustrar, não foi um pastor. Eu lembro muito bem quando eu chamei o Gustavo para ele vir nos ajudar aqui na igreja. Eu falei assim: Gustavo, você entende que você está vindo não por causa de mim, mas por causa que Deus está te chamando para você trabalhar na obra.
Porque se um dia eu falhar como patrão, como pastor, como qualquer coisa, porque eu é capaz, é passível, a frustração dele não pode ser maior do que o ímpeto de nós andarmos na igreja. Eu e você, quando somos desafiados para estar no ministério dessa casa, precisa ter a mesma convicção. É Deus que te chamou para ir. É Deus quem te chama, que te capacita, porque os dias que as pessoas não te derem retorno, o dia que você tiver só você numa cela, o dia que você chegar e você ver que tem X na conta e não tem dinheiro para pagar, os boletos estão ali na frente, você vai ver, Deus é que me chamou e Ele vai suprir. Essa semana foi muito interessante que a gente entregou 3 cestas básicas bem completas, e tinha mais algumas outras pessoas que precisavam receber, e na sexta-feira uma pessoa que não faz parte da igreja, me mandou, entrou em contato comigo: oi pastor, tudo bem? Tudo, olha, eu tenho X cestas básicas, tem alguém da igreja que precisa? Eu falei assim, tem. Daí a gente entrou em contato, e daí algumas pessoas falaram assim: olha, eu só tenho comida para hoje, é a provisão do Senhor. Vá, você entender que Deus te chama nesses dias para você fazer algo novo. Vá, você mesmo quando estava tudo confortável, quando dentro dos teus planos, dentro dos seus sonhos, está tudo perfeito, e Deus te chama para você dar uma guinada total na tua vida. Eu assumir o controle da minha vida, e falar que eu sou o protagonista, quer dizer, o ator principal. Eu falei isso na primeira palavra disso, mas lembrando que quem é o autor é Deus, é Ele que escreveu todos os teus dias. E você e eu não seremos frustrados, porque nós nos reportamos diretamente a Ele. Então eu paro de deixar que o pastor cuide da minha vida, que meu marido, que minha esposa, que meu filho governe a minha vida, e eu começo a assumir de volta com chaves poderosas, e declaro: Senhor Jesus, nesse dia, mesmo que tudo seja contrário, eu decido ir. Mesmo que nessa semana que se inicia, o Senhor sabe que eu vou enfrentar isso e aquilo, mas eu entendo que Deus chamou você das trevas para a preciosa luz. Lá em Romanos 13, um dos textos que eu acho lindo na Bíblia, fala assim, Romanos 13, de 11 a 14, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Foi escrito quando? Agora em 2020? Não, isso foi escrito há 2000 anos atrás. Façam isso entendendo o tempo que nós estamos vivendo. Qual é o tempo? De morte, de desolação, de quebradeira, de qualquer coisa. Você ligar o teu jornal e você entrar em depressão, porque você começa a ver morte, morte, morte. Ontem eu vi uma pessoa mandou o prefeito de uma cidade falando assim: nós já compramos não sei quantas mil urnas funerárias, estamos abrindo não sei quantas valas com bobcat, estamos fazendo isso, sabe, só destruição, morte, morte, morte. Fala assim, daqui a pouco eu vou morrer. E eu olho para Jesus, compreendendo o tempo que eu estou vivendo, e Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele que é o consolo, Ele que é a provisão. Então façam isso, entendendo o tempo que eu e você estamos vivendo, que é 2020, um período de crise, um período de caos, mas como que Deus nos chama? Chegou a hora de eu e você despertarmos o sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Versículo 12, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e nos vistamos com a armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não com orgias, bebedeiras, não em imoralidade sexual ou depravação, não em desavença ou inveja. E versículo 14, pelo contrário, se revista do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Isso é uma verdade. Eu gostaria que você anotasse isso na tua Bíblia e refletisse sobre essa verdade ao longo dessa semana. O conforto me faz o quê? Premeditar. Eu quero fazer isso, eu quero fazer dessa forma, eu vou fazer dessa forma, não importa quem é que pode ir contra. Quero ver quem que vai ser o homem, quem que vai me interromper o meu projeto. Lembra? Esses dias a gente estava em casa com uma pessoa da família, e ele estava passando Titanic, lançamento da TV, e eu lembrei de uma frase quando foi lançado, não o filme, mas o navio que vocês e eu conhecemos a história: nem Deus afunda o Titanic, porque ele é invencível, e na primeira viagem ele naufraga, e você conhece muito bem a história. Quem é? E entra Deus.
Semana passada nós ministramos de casa em casa sobre a questão perdão, nessa semana, na terça-feira, sobre os amigos de Daniel dentro da fornalha. Quem será o Deus que vai te livrar? E Jesus vai lá, e o Espírito de Deus vai lá e os livra no meio da fornalha. Queridos, eu não sei como que você está vivendo. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. Mas eu creio que Deus te chama, ser tu uma bênção. Gênesis 12, 2-3, farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É uma certeza que eu e você precisamos ter. Deus nos chama, Deus pede para que você saia do sono, para que você acorde, para que você vá, para que você obedeça, porque Deus quer que você seja uma bênção. Repete comigo: eu serei uma bênção. Fala com convicção: eu serei uma bênção. Eu serei uma bênção para minha casa, para minha cidade e para essa geração. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Você será uma bênção. É a promessa do Senhor sobre você e sobre mim. Quando nós acordamos de um sono de apatia, quando nós somos despertados pelo Espírito de Deus, quando nós entendemos que a nossa salvação está mais próxima, quer dizer, que Jesus em breve virá, e essa pandemia aponta diretamente para Jesus, aponta diretamente para a segunda vinda de Jesus, aponta para um período de tribulação que eu não sei se nós estamos passando ou se nós iremos passar por coisas ainda piores. Mas a palavra de Deus é clara, que eu e você, como somos despertados esse dia, então prepara a tua vida, prepara a tua alma, prepara o teu coração, seja despertado, que pode ser que hoje seja o teu último dia aqui nessa terra. Quem que garante que você saia daqui e você morra? Não tem nenhuma garantia que quando que Jesus voltar. Por isso que eu e você precisamos viver cada dia como se fosse o último, honrando a Jesus, glorificando a Jesus, mostrando. Abraão escolheu sair, né? E uma outra frase que eu gostei muito nesse livro fala assim: para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar um passo para longe da sua segurança. Para dar um passo em direção ao seu destino, talvez você tenha que dar um passo para longe da sua segurança. Eu não sei qual é a tua segurança nesse dia, mas eu sei que o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus teu e o mesmo Deus meu. Nós ouvimos hoje Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas se Abraão não tivesse aceitado, ele seria ainda Abraão, não teria Isaac, não teria Jacó, e seria alguém totalmente esquecido na história da humanidade. Mas porque ele disse sim, ele escolheu com 75 anos mudar totalmente a sua vida. Hoje eu e você podemos tomar posse. Nós somos a semente, nós somos enxertados, como diz a palavra de Deus, nesse ramo frutífero que é a família de Abraão. Não por sangue, mas sim por algo celestial. Então a mesma bênção que estava sobre Abraão, de ser uma bênção, está sobre você, está sobre mim, está sobre a nossa cidade, está sobre a nossa nação. E versículo 4 de Gênesis 12, fala assim: e partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu. Eu não sei o que você precisa hoje dar um passo, mas pastor, eu não tenho fé para isso. Dê o primeiro passo. Mas pastor, eu não sei como isso vai acontecer. Queridos, eu tenho algumas vezes que eu já quebrei a cara na vida. É quando a gente faz algo que não está alinhado com a vontade de Deus. E nesse dia eu quero que você seja muito responsável com o ir, mudando o teu sentimento, não fazendo porque você sente, mas fazendo porque Deus te chama para fazer. E aí você não vai quebrar a cara, aí você vai avançar. É muito melhor você fazer algo e você depois falar assim: olha, eu posso ajustar aqui, eu posso ajustar ali. Você fazer algo em direção a Deus, você fazer algo em direção a ajudar alguém, ajudar o reino, e depois você olhar assim: olha, eu podia ter feito diferente, do que você ficar pensando: e se eu tivesse dado esse passo de fé?
E se eu tivesse sido ousado? E se eu tivesse aceitado o chamado? É muito maior o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Deus fala muito claro para Abraão em Gênesis 12: sê tu uma bênção, saia, seja simples. E sabe, nesse dia talvez você vai falar para mim: mas pastor, eu já prometi tanta coisa para Deus e eu não consegui ir para frente, eu não tenho fé. Talvez você já falou assim: olha, quando eu era mais novo, conheci o Senhor, eu falo assim: Deus, se eu passar nessa prova, o próximo eu estudo. Deus, se eu fizer tal coisa, se o Senhor me livrar agora, se eu me livrar dessa, não vai acontecer de novo. E quantas vezes você e eu prometemos coisas para Deus e nós não cumprimos? Sabe, queridos, as nossas vidas só são transformadas quando nós confiamos nas promessas que Deus tem para nós. Quando eu declaro uma promessa, quando eu prometo algo para Deus ou para alguém, minha vida não é mudada por causa de uma promessa, mas quando eu tomo posse de uma promessa de Deus, quando eu, por meio da fé, entendo aquilo que Deus está me chamando para fazer nesse dia, minha vida precisa ser mudada, minha vida precisa ser transformada. Lá em Hebreus 11 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensam aqueles que o buscam. Não sei como você chegou até aqui, como você em casa está, mas eu sei o Deus em quem nós cremos, o Deus em quem nós servimos, o Deus em que nós amamos, que hoje libera uma palavra poderosa sobre você. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e coloca o teu nome e das tuas gerações. Comece a se olhar. Minha oração nesse dia é para que teus olhos espirituais sejam abertos para enxergar uma Canaã espiritual. Minha oração nesse dia é para que teus ouvidos espirituais sejam abertos, escutar bem claro a palavra de Deus sobre a tua vida. Vá, simplesmente vá, abandone o medo e vá, abandone a incerteza e vá, tenha coragem, encontre fé para ir dando o primeiro passo. Lembra a palavra número 1 dessa série? Comece aonde você estiver, dando o primeiro passo, não se importando em coisas pequenas, não se importando com o que os outros vão pensar, não se importando como que será o meu futuro, mas entendendo que hoje Deus te dá a coragem e a disciplina para simplesmente obedecer e ir. Queremos cantar uma canção. Peço para você que está aqui conosco ficar em pé, você também em casa, por gentileza fique em pé e comece a entregar o teu coração ao Senhor. Começa a declarar que simplesmente você e eu iremos para onde Deus está nos chamando. Hoje é dia de nós avançarmos, hoje é dia de nós nos reconciliarmos com Jesus, ou talvez de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Que está na hora de nós acordarmos, entendermos o tempo e as estações e avançarmos para um lugar que Deus nos chama para irmos, um lugar de paz, de promessa e de conquista.